Queridos amigos, amigas, olá, que Deus nos abençoe. Estamos dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, hoje ainda no capítulo 6, da terceira parte da Lei de Destruição, e vamos estudando o item Crueldade, que vai dos itens 752 a 756. Hoje nós vamos abordar os itens 754 a 756. Kardec pergunta aos espíritos: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Então os espíritos responderam e Kardec faz um comentário que nós vamos aproveitar para ler. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolve-se conforme lhe sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobrecitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Olha que comentário interessante de Kardec e a resposta dos espíritos, né? Dizendo sobre este senso moral. E os espíritos deixam muito claro aqui para nós que não há carência de senso moral, mas simplesmente carência do desenvolvimento do senso moral. Sabemos que ao espírito simples e ignorante, não é isso, inexperiente, ele próprio vai desenvolver as suas faculdades, o pensamento, a vontade, o senso moral, a começar mesmo pela inteligência, desenvolvendo a inteligência, adquirindo como uma criança, pouco a pouco, os conhecimentos de que carece com o percorrer nas suas diferentes fases da vida. O desenvolvimento da inteligência, isso é o conhecimento que o espírito vai adquirindo em suas existências, a partir daí ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio, que é a vontade, é a sua escolha, é a sua ação de acordo com a sua escolha. Então ele vai adquirindo a consciência de si mesmo. Isto é, nesse momento já está desenvolvendo o senso moral, pelas experimentações e pelas suas escolhas. O senso moral, então, em estado latente, como disseram os espíritos, existe no espírito, na alma, foi Deus que lhe deu. Então dá ao homem, nessas fases iniciais, uma vaga ideia de Deus. Ele vai observando a natureza, os fenômenos, né, isso que vai acontecendo, que ele não é capaz de entender e atribui sempre a uma força maior. Neste primitivismo, a adoração das pedras, das plantas, dos animais, e depois a própria idolatria do homem, né, foi crescendo a ideia de Deus. E hoje nós estamos aí com a doutrina espírita, nos falando de Deus sendo a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, diferenciando de tudo aquilo do primitivismo, e nós, então, temos mais condições de desenvolver esse senso moral mais rapidamente na atualidade. Mas, uma vez desenvolvido o senso moral, aí aparece o remorso, que é uma consequência desse desenvolvimento. Não existe o remorso se o senso moral ainda não estiver desenvolvido. É por isso que nesses povos selvagens, os povos bárbaros, né, eles cometem toda atrocidade, toda crueldade, sem remorso, essas piores ações. A crueldade nesses atos não significa que ele não tem senso moral, apenas não está desenvolvido.
porque Deus colocou na alma de todas as criaturas, né? Faz parte da sua natureza. Ele tem que desenvolver simplesmente pelas suas próprias experiências. O espírito precisa de aprender a reconhecer a lei divina, a lei moral, e assim aprender a distinguir, com certeza, o bem do mal, na medida da sua capacidade intelecto-moral, não é isso? Então, o indivíduo não apresenta remorso nessas fases iniciais por suas más ações. Ele assimila-se ao bruto. E aqueles de hoje, que também não apresentam remorso por suas más ações, ele assimila-se ao bruto. Não é? À medida que o homem, então, progride, o senso moral vai se tornando mais apurado e incomoda-lhe o menor desvio do caminho correto, do caminho reto. Daí o remorso é o primeiro passo para retorno ao bem. Assim ele vai percebendo que a sua crueldade vai lhe fazendo infeliz, causando infelicidade não só nele, mas também dos seus semelhantes. Por isso os espíritos se utilizarem da metáfora do germe do perfume na flor. Quando ela desabrochar, o perfume se mostrará na sua pujança, né? O desenvolvimento, então, do senso moral fará com que esses seres cruéis, esses seres bárbaros ainda, selvagens, né, se tornem mais tarde seres bons. Então não há como não fazer isso, senão pelas experiências e por essa lei maravilhosa que Deus nos dá, que é a lei da reencarnação, das diversas encarnações. Todos os espíritos estão destinados à felicidade e não poderiam permanecer eternamente estacionários, né, no estado de infelicidade causado sim pelo remorso. E aí Kardec continua e pergunta na questão 755, como pode dar-se que no meio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de frutos, de bons frutos, podem encontrar-se alguns defeituosos. São, se quiserdes, selvagens, que da civilização só tem o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas se a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Aqui Kardec, então, já não pergunta mais dos seres primitivos, como foi na questão anterior, mas de seres já intelectualmente adiantados, avançados, porém atrasados moralmente, aqueles que se aproximam, então, do bruto, não é isso? Trazem ainda este sentimento de crueldade, como nós podemos observar na nossa sociedade, onde nós encontramos esses elementos que agem com crueldade, como nós já falamos em vídeo anterior, seja com relação a pessoas, animais ou coisas, não é mesmo? Então, os espíritos esclarecem que há espíritos inferiores, existem esses espíritos que pedem uma encarnação em mundo mais adiantado para que eles possam progredir, possam se adiantar moralmente, porque intelectualmente já são adiantados. Esses espíritos, então, vêm de mundos inferiores à Terra, onde vivem somente as paixões materiais, vivem para a matéria. Todavia, ao encarnar assim ao encarnar em mundos melhores, né, deixam-se dominar por aquelas paixões, aquelas tendências anteriores e agem com crueldade. São, às vezes, até mesmo polidos no trato, são assim sociáveis, mas trazem da civilização somente o exterior. São cruéis nas suas ações. Esta crueldade pode aparecer realmente em qualquer idade,
Não espera o indivíduo até mesmo ser adulto para isso. Kardec tem na Revista Espírita de outubro de 1858, ele relata o caso de um menino de 12 anos que matou friamente, dentro de um baú, outras 5 crianças mais novas. E mesmo ele tendo aberto o baú para ver como é que estava, ele viu que ainda respiravam, tornou a fechá-las para que morresse e foi soltar pipa, né? Denunciado então por uma outra criança que o vira no local, né? Ele confessou o crime friamente, sem qualquer emoção, sem manifestar remorso, sem manifestar arrependimento. Então Kardec pergunta a um espírito, que se mostrou ser assim, um espírito superior, sobre a situação espiritual do jovem. E ele indica que esse espírito, né, do jovem, vem de um mundo onde a ideia de justiça ainda é muito fraca, ou seja, são espíritos que ainda não têm esse senso moral devidamente desenvolvido. Mas já é um começo de progresso, né? Ali os homens vivem apenas para si e não têm por móvel, diz Kardec, senão a satisfação de suas próprias paixões e de seus instintos. Este espírito poderá continuar na Terra, se sentir o remorso, sentir o arrependimento sincero. Senão, poderá ser punido para voltar para um lugar onde o homem, né, se encontra no nível moral dos animais, quer dizer, na região moral próxima ao bruto, não é isso? Então, aos olhos de Deus, o arrependimento, gente, é sagrado. O arrependimento é sagrado. Por isso a necessidade do remorso, da situação de reconhecer a culpa, porque é o homem que a si mesmo julga. Ninguém julga as pessoas. Não há um espírito anotando no seu caderninho lá se nós estamos praticando o mal ou o bem. É a própria consciência do indivíduo, na medida que vai se desenvolvendo, é que vai julgando. Mas, às vezes, é uma prova por demais pesada, né? Por isso, às vezes, se ele insistir, ele vai prolongando o seu estado de sofrimento em mundos inferiores, compatível com a natureza dos seus sentimentos. Veja a oportunidade que Deus dá, então, a todos os espíritos. Aí mostra também o livre-arbítrio, que um espírito que já atingiu certo grau de inteligência pode pedir como prova um adiantamento mais rápido, encarnando em mundos melhores. Mas, às vezes, falha, voltando às suas más paixões. Kardec, então, continua na questão 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada de seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal domina e se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente como o grão se separa do bom. O mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros envoltórios. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, nós já vimos, né, que não é somente o desenvolvimento intelectual que dá ao homem o progresso espiritual, o adiantamento na escala espírita. A par do desenvolvimento da inteligência, o homem deve desenvolver-se também moralmente, o que não ocorre, em geral, simultaneamente. Assim, se a sociedade progride moralmente, esses seres que ainda são dominados pelas más paixões, pelo ódio, pelo egoísmo, pela crueldade em si, eles não terão espaço para seus atos. Eles ficarão deslocados
Então eles vão desaparecendo gradualmente, isto é, sem nenhum choque de violência das leis naturais. Essa seleção será feita, né? Ela é natural. É como acontece com a nossa sociedade, por exemplo. Quando chega alguém com piadas grosseiras, né, no meio de pessoas educadas, que querem o bem, este indivíduo que chega, ele não se sentirá à vontade nas suas intervenções, no seu modo de agir, né? Então ele se afasta e vai procurar os que lhe são afins. Isto é normal na nossa sociedade, não é isso? Como não seria, então, nos espíritos, que é ainda mais ainda, vamos dizer, é sutil este processo, no mundo espiritual. Aí, esta seleção vai sendo feita a partir do mundo espiritual para o mundo corporal. O Espiritismo, então, nos ajuda a entender melhor este melhoramento das sociedades. Por quê? É natural que as pessoas se melhorem, não é isso? Quando conhecem as leis e possam, então, direcionar o seu proteger de acordo com as leis divinas, de acordo com as leis naturais, até mesmo de acordo com as leis da sociedade. Já dissemos uma vez aqui, se nós tivéssemos 1, 2 ou 3, né, dos 10 mandamentos, daqueles 3, por exemplo, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, não é isso? Ter o respeito de Deus, ter o respeito do próximo, da sua propriedade, não destruir a propriedade do próximo, não matar, não é? Então nós teríamos essas 3 leis, por exemplo, se elas se harmonizassem em nós já estaríamos muito mais adiantados. E foi o que o Cristo propôs, mas também não soubemos entender. Como o Espiritismo, né, veio para dar esta claridade aos ensinamentos do Cristo, a sua mensagem passou a ser totalmente compreensível por todos nós. Por exemplo, fazei o bem a quem lhe desejar o mal. Ora, isto nesta constância de fazer o bem a quem nos deseja o mal, nós vamos melhorando os aspectos de relacionamento com essas pessoas e elas passam até mesmo ter um respeito por nós diferente. Pode até não nos fazer mais mal, mas também pode não fazer o bem, mas já há uma melhora neste processo. Ele também nos ensinou: amai os vossos inimigos. Não é isso? Amar os amigos é muito fácil, mas como ele nos ensinou: amai os vossos inimigos, quanto nós custamos entender este processo? Porque nós temos esses todos atos cruéis como inimigos da sociedade. Por isso que nós precisamos aprender, né, a dosar os nossos pensamentos com relação a esses companheiros que ainda se estão nesta fase de crueldade. Se alguém lhe bater numa face, oferece a outra, e assim por diante. Jesus vai nos ensinando muitas coisas, mas nós não éramos capazes de compreender a profundidade deste ensinamento que ele nos traz. Mesmo com o Espiritismo, haverá uma demora no processo de melhoramento das massas, da sociedade em si, pois a sociedade somente melhorará quando cada ser, buscar a sua melhora por conta própria, não é isso? Mas Deus dá oportunidade para todos. Esses ainda mais cruéis terão de reencarnar muitas vezes nesse mundo ou em outros mundos, a fim de expiar e reparar o mal que praticaram. Quando então terão mais experiência, né, já terão desenvolvido mais consciência de si mesmo, compreensão da lei divina, progredindo e tornando-se, então, até mesmo homens de bem. É para isso que temos que trabalhar. Não para reformar os outros, mas a nós mesmos, melhorando os nossos sentimentos, o nosso modo de proceder no lar, na sociedade, buscando vivenciar a lei de justiça, de amor, de caridade, né? Cumprindo com a nossa missão. Qual que é a nossa missão? Como os Espíritos falam para nós, de instruir uns aos outros, de instruir os homens, de lhes auxiliar no progresso
e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então, nesse melhorar as instituições, melhoremos a instituição do lar, a instituição do condomínio onde moramos, da sociedade onde moramos, da casa espírita onde frequentamos, do momento de trabalho onde nós estamos. Vamos melhorando esta sociedade de forma a participar ativamente da implantação do bem na Terra, para que todos nós, seres encarnados, sejamos um dia homens de bem. É isso que os Espíritos nos propõem. Com esta modificação interna, nós seremos homens de bem. Nós então estamos encerrando assim este item crueldade, né? Que é o item 5 que nós estudamos, e no próximo estudo nós faremos as reflexões sobre o item duelo. Como sempre, eu deixo aqui meu e-mail para qualquer assunto que quiserem tratar sobre este tema, até mesmo contribuições adicionais, porque nós estamos colecionando e em breve nós vamos aí soltar uma coleção de complementações que os nossos companheiros nos ajudam a fazer sobre estes temas que têm sido estudados. O nosso e-mail é wkduarte@gmail.com. Muito obrigado a todos e a todas. Fiquemos com Deus. Que Deus nos abençoe e até mais.